E a gente continua a falar, então, sobre o adiamento da assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, agora com Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Economia e Relações Internacionais na FAAP e na FGV. Está aqui conectado comigo no Fast Money. Tudo bem, professor? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Natália? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade, professor. Bom, para começar, qual que é a sua leitura, a sua interpretação desse novo adiamento do acordo entre União Europeia e Mercosul? É uma evidência, Natália, de que o lobby dos agricultores, de fato, é muito forte e talvez, nessa atual conjuntura, ele se sobreponha aos setores e especificamente aos países que mais veem ganhos no acordo Mercosul-União Europeia da parte do continente europeu. Os países são a Alemanha e Espanha. A Alemanha precisa aí de mais mercados para sua indústria, que enfrenta a agressividade da concorrência chinesa e as barreiras de entrada nos Estados Unidos, sobretudo. E a Espanha, que já tem muitos investimentos aqui na América Latina, inclusive nos países do Mercosul, basta ver aí em setores mais diversos de serviços quão fortes são as marcas espanholas em particular. E no caso, dos setores mais protecionistas, eles estão concentrados justamente em países como a França, a Itália, que se ainda não são governados ali por setores mais à direita, que tendem hoje a serem mais protecionistas, como o próprio caso da Giorgia Meloni, que falou com o presidente Lula, há o risco de que a extrema-direita, a direita radical, capitalize nas eleições futuras, em particular na França, o descontentamento desses agricultores. Por isso, essa cautela dos europeus em celebrar um acordo com o Mercosul. Agora, professor, tem pontos técnicos ainda em aberto ou de fato, são essas questões mais de pressões, políticas e de setores? Me parece que, do ponto de vista técnico, tudo estava bem encaminhado, porque a grande preocupação da Europa sempre foi a competição com o Mercosul na área agrícola, e isso num cenário em que nossos produtos agrícolas não entrarão lá, todos pelo menos, com barreira zero. Vai ter ali ainda cotas, essa possibilidade aí imposta de salvaguardas, que pode bloquear os produtos de uma hora para outra. Então, nós temos aqui, Natália, um cenário em que o Mercosul ele pode enfrentar aí certas respostas por parte da Europa que ele não esperava, porque do ponto de vista da diplomacia profissional, da diplomacia econômica, parecia tudo resolvido. Mas, como ocorre em qualquer acordo, o que prevalece, no fim, são visões políticas. A grande questão é que parece que os agricultores europeus sempre querem mais. E nós já cedemos muito do nosso lado. O próprio Brasil já tem uma legislação ambiental robusta, então os argumentos dos agricultores europeus não se sustentam. É entendível, é compreensível o temor da competição, mas eles podem sim se adaptar, como, por exemplo, a nossa indústria vai ter que se adaptar à competição com a indústria europeia e alguns setores de serviço. Ou seja, é impossível que todos os setores de todos os lados ganhem em absoluto, pelo menos no primeiro momento, quando falamos de um acordo comercial. Mas nesse cenário de mais nacionalismo, anti-globalização, é esperado, já era esperado, que os agricultores protagonizassem cenas como as que nós testemunhamos ontem, com barricadas, protestos bastante fortes, bloqueios, e isso acaba sensibilizando mais os políticos do que o esperado nesse estágio em que nós deveríamos estar aí às vésperas da assinatura do acordo. Professor, de forma prática, então, o que eles alegam, os agricultores, é que eles lá seguem regras mais rígidas do que os concorrentes, que se tornariam os concorrentes do nosso setor agrícola daqui. Então, seria uma concorrência desleal? Seria isso? Exato, é perfeitamente isso, Natália. Só que a grande questão é, para entrarmos na Europa, nós já vamos ter que atender ali uma série de certificações, não só ambientais, mas sanitárias, em relação aos direitos do consumidor, adaptação de rótulos, no caso de produtos industrializados, alimentos industrializados, por exemplo, industrializados em geral, rótulos, caso um produto agrícola ele não seja enviado no formato de commodity, mas minimamente empacotado, como frutas. Tudo isso já passa, me parece, no melhor aqui do que é divulgado, também aí ainda muitos pontos obscuros, é importante dizer, até porque os europeus parecem querer impor regras aí de última hora
que talvez façam com que, como eu já falei, o acordo não valha mais a pena tanto assim para os mercados, principalmente de Brasil e Argentina, que hoje tem na Ásia, não só na China, mas sobretudo na China, um grande mercado ali exportador para os seus produtos agrícolas. Então, alguma concorrência vai acontecer. A questão é que quem tende a perder sempre vai argumentar: temos aqui uma concorrência desleal. Mas o exame frio dos fatos, das adaptações e da própria legislação ambiental brasileira, nós não temos legislação ambiental coordenada no Mercosul, é importante dizer, mas pelo menos a legislação ambiental brasileira está entre as mais rigorosas do mundo. Então, os argumentos dos agricultores nesse sentido parecem não ter procedência, mas ainda assim acabam por impactar as negociações por conta da sua força política, ainda mais no contexto em que essas forças mais à direita, anti-globalização, ganham força, seja no poder ou seja fora dele, ameaçando aí vencer eleições próximas. Então, né, fala-se dessa questão, mas no fim das contas tem muito mais a ver com protecionismo mesmo, né? Com ter as coisas como elas sempre foram. E no fim das contas, com tudo que está posto, né, com as adequações que seriam necessárias, que setores teriam mais a ganhar, que setores teriam mais a perder, tanto do lado do Mercosul quanto da União Europeia, do seu ponto de vista, professor? No lado europeu, o grande perdedor, e isso é inevitável, em termos relativos, é importante dizer, tende a ser o setor agrícola, porque hoje a agricultura na Europa, com raríssimas exceções, ela só é competitiva por conta de subsídios, né? 1/3 do orçamento da União Europeia vai para a PAC. O que é a PAC? Política Agrícola Comum. Então, tem vários subsídios, né? É aquilo que muitas vezes a gente conversa com os alunos. Uma vaca na União Europeia pode ganhar mais do que um indivíduo, um salário mínimo de alguém no mundo em desenvolvimento, porque proporcionalmente, né, o custo para você produzir leite e carne daquele animal, daquele gado, ele não é viável do ponto de vista do mercado. Então, os subsídios são necessários, seja para a produção, seja para garantir um preço minimamente aceitável, considerando os padrões de vida ali do continente europeu. Só que a Europa ela vai ganhar muito em serviços, como eu falei, né? Por isso que a Alemanha e Espanha são aí líderes, e também na indústria, porque imagine, né? Hoje nós temos aí imposto de importação de carros. Em vez de carros serem feitos no Brasil, por exemplo, pode-se importar carros da Europa. Ou no longo prazo, e aí eu acho que o Brasil pode ganhar na indústria, o Brasil atrair principalmente para regiões relativamente próximas à Europa, né? O Nordeste, por exemplo, não está muito longe da Europa, não está longe dos Estados Unidos, não está longe da África, ser o que? Uma plataforma de exportação de empresas europeias que se instalariam no longo prazo, junto, em parceria com companhias brasileiras, para produção para o Mercosul, mas também para o mercado externo e para o mercado europeu. Porque a lógica é que no longo prazo nós tenhamos o quê? Tarifa zero, se não para todos os produtos, para a maioria deles. Então, se no primeiro momento a agricultura perde na Europa e a indústria perde aqui, no longo prazo nós temos possibilidades de ajuste, sobretudo para a indústria brasileira, ainda mais um cenário de transição energética e de uso de energia renovável. É uma agenda que converge, em torno da qual o Brasil e a União Europeia acabam por convergir. Agora, professor, a resistência por parte dos agricultores da França, por exemplo, zero surpresa, né? Todo mundo já imaginava esse tipo de posicionamento. Teve alguma outra resposta, reação ou posicionamento que surpreendeu o senhor? Acho que mais o da Itália, porque a Itália não manifestava abertamente oposição. E por mais que a Meloni ela seja dessa direita populista, ela governa em coalizão com setores de centro e setores da direita tradicional. E esses são setores que, por exemplo, como eu falei da Espanha, né, basta pensar aí várias empresas de serviço, sobretudo da Espanha, que são fortes aqui no Brasil, no setor telefônico, no setor financeiro, por exemplo. No caso da Itália também temos uma presença muito forte do capital italiano investido no Brasil. Pense no setor automotivo, por exemplo, outras áreas industriais. Nós temos aí uma força, inclusive, também nos serviços telefônicos. Então, a Itália ela tem interesse em aproximar laços, né, com o Brasil, com a Argentina, né, também a associação aí entre ligações históricas em função da migração, né, tem aí até hoje laços muito fortes nesse sentido.
Só que parece que esse lobby agrícola ele se estruturou de tal forma no nível transnacional que a França foi capaz ali de conectar-se com força com os opositores ao acordo, ou persuadir que, olha, vocês estão em perigo para a Polônia, né, para a Itália. E é interessante, né, principalmente no caso da Polônia também surpreende um pouco, porque eles não estão mais num governo de direita, um governo centrista, com até alguns elementos ali de centro-esquerda, e muito preocupado com a Rússia. E alguém pode se perguntar, mas o que tem o acordo Mercosul-União Europeia com a Rússia? A Europa precisa de parceiros comerciais para além de China e Estados Unidos, para que justamente ganhe autonomia em relação a questões militares, tenha realmente continuidade da sua força histórica na indústria. E parece que o cálculo das lideranças não está sendo esse, está sendo apenas um cálculo econômico, que sempre haverá perdedores e ganhadores, mas do ponto de vista político, é uma oportunidade única para que, tanto aqui na América do Sul, principalmente o Brasil, e os europeus em geral, não dependam em alguns setores tanto dos Estados Unidos, que não se demonstram mais confiáveis aí em função do Trump e de outras razões, e tampouco dependam excessivamente da China e possam, no caso dos europeus, ganhar fôlego para fazer frente à China em setores estratégicos. E, professor, olhando para o lado de cá agora, a gente tem Brasil e Argentina, né, super importantes aqui no Mercosul, mas em momentos, né, em alinhamentos, em direções políticas muito diferentes, né, muito distintas. Como que essa diferença das agendas, por exemplo, do presidente Lula, presidente Javier Milei, impactam a postura do Mercosul durante essa negociação? Ou, de fato, as coisas, a bola está do lado de lá agora e não há muito impacto do que o Mercosul faça ou fale nesse momento? Nesse momento, de fato, a bola está do lado de lá, Natália, mas é importante lembrar que há um ano, né, quando o presidente ali Lula, né, forçou, né, tentou ali buscar o acordo, havia muita oposição, né, ali em 2024 já com o presidente Milei, né, porque o Milei ele tem esse alinhamento mais próximo com o presidente Trump. Então, ele favorece muito mais do que uma eventual parceria, que é impossível fazer isso no âmbito do Mercosul. O Mercosul não aceitaria, como não aceitou há 20 anos, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que envolveria todos os países das Américas, em exceção de Cuba, né, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Mas o Milei, ele quer ali muito mais flexibilizar o Mercosul, que é uma defesa histórica daqueles grupos mais à direita aqui na América Latina, aqui nos países membros, em vez de fazer esse acordo. Só que, em virtude de ele depender ali do apoio, né, ainda que ele tenha saído vitorioso das últimas eleições legislativas, ele ainda depende do apoio de setores da direita moderada, vamos dizer, da centro-direita, em particular o grupo ali do ex-presidente Maurício Macri, que governou a Argentina de 2015 a 2019, e no governo dele, enquanto tínhamos aqui o presidente Bolsonaro, não obstante ele ser mais à direita, ele chegou a ter ali um acordo quase fechado, fecharam o acordo. Só que em função das questões ambientais que à época no Brasil estavam sendo relativizadas pelo governo Bolsonaro, os europeus se aproveitaram desse discurso mínimo ambíguo do presidente Bolsonaro e deixaram o acordo de lado. E do lado também brasileiro, havia ali uma ambição de se aproximar mais dos Estados Unidos no primeiro mandato de Donald Trump. Então, se o Brasil também não aproveita esse momento atual em que o Milei, mesmo a contragosto, aceitou um acordo, talvez nós teremos aí uma oportunidade perdida para sempre, ou no mínimo aí durante os próximos 10 anos, 15 anos, durante uma geração inteira. Então, como o presidente Lula falou, de fato, ou é agora, ou então o acordo, me parece, não será assinado jamais. Mas esse fôlego aí de um mês pode ser aquilo que a União Europeia precise para apaziguar os ânimos entre os principais opositores, ou seja, os agricultores dos países membros. O que a gente tem, né, é agora, então, isso sendo protelado, jogado lá para janeiro, mas a gente não sabe, né, se é começo de janeiro, fim de janeiro, ou se nunca será, né, professor? Agora, então, olhando para 2026, quero saber que cenário que o senhor traça, um acordo saindo mais esvaziado, ou o momento é de focar em diversificação mesmo, estreitar relações com outros mercados, investir nas relações com a China, da parte do Brasil? O que os países do Mercosul devem fazer? Bem, os países do Mercosul eles precisam continuar a atuar em bloco, porque
Num contexto agora, né, do pós-globalização, como alguns chamam, de desglobalização, ou como eu prefiro dizer, reglobalização, os blocos regionais, eles são fundamentais, porque eles permitem que os países tenham mais poder de barganha. Mas é necessário deixar questões políticas imediatas de lado, em torno de uma agenda de longo prazo que satisfaça, sobretudo, os setores produtivos, mas também tendo em vista a necessidade de não depender tanto, no caso dos países do Mercosul, sobretudo da China, mas sem que isso implique em simplesmente aqui cair no colo ali dos americanos e fazer um alinhamento automático com os Estados Unidos. Nesse sentido, como no Brasil é ano eleitoral, me parece que aí isso pode entrar com força na campanha, com a esquerda, talvez aí representada pelo presidente Lula, preferindo essa diversificação de parcerias, mas tendo ali uma certa simpatia ainda pela China, enquanto a direita claramente prefere mais os Estados Unidos, mas não me parece ainda a direita muito clara aí sobre a necessidade de diversificar parcerias, até porque talvez a prioridade seja como o Milei quer na Argentina, em relação à Argentina, flexibilizar o Mercosul, que era uma pauta inicialmente ali do então ministro da Economia, Paulo Guedes, ali no primeiro ano do governo Bolsonaro, que porém acabou sendo atropelada pela pandemia. Então, como é ano eleitoral, acho que esses dois projetos aí de política comercial que reverbera na nossa política externa vão estar aí na mesa para o eleitor decidir. A grande questão é que talvez o eleitor médio, né, não acabe vamos assim dizer, se preocupando, né, imediatamente com questões de comércio, de política externa, embora isso afete diretamente os nossos empregos, a nossa renda, a nossa capacidade de consumo que nós podemos escolher no supermercado. E, em linhas gerais, também, independentemente da eleição brasileira, no caso específico do acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que algum acordo sai. Mas a grande questão esse acordo pode nos beneficiar com as tais salvaguardas que podem ser acionadas em função de questões ambientais ou questões sanitárias, o produtor do Mercosul, o produtor brasileiro, argentino em particular, fica muito vulnerável e que pode fazer com que todo o esforço de negociação, no fim, seja invalidado. E aí o Brasil e a Argentina têm de pensar, vale a pena, uma vez celebrado o acordo, continuar com o acordo? Então, ainda que algum acordo seja finalizado, a sua operacionalização ainda segue bastante aberta. Quero agradecer Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Economia e Relações Internacionais na FAAP e na FGV, pela conversa ao vivo aqui no Fast Money. Muito obrigada, viu, professor? E ótimo fim de semana. Muito obrigado, Natália. Ótimo fim de semana. Excelente dia a todos. Tchau, tchau.